Ele nasceu no Hospital Sales Gomes, na Bela Vista, uma unidade que muitos bauruenses não sabem mais que por lá existiu, como a modificação da cidade, do tempo e das canções. Mas no Câmara Livre de hoje nós vamos percorrer o horizonte da trajetória das canções através de uma conversa com Marco Antônio Zambon. Tá bom, uma pergunta inicial do programa. Qual é o sobrenome que não tem no seu nome? Sobrenome que não tem no meu nome? Vários, né? Da sua árvore genealógica, do pai e da mãe, está faltando algum aqui. Que não tem? Paixão, Manzato, Colles, Seschini. O seu pai que era Zambon? Sim. Você vê da tradição daquelas famílias que o pai acabava determinando o registro. Sim. Acho que é uma tradição que até hoje vigora, né? Nelson Gonçalves. Por outras razões. A constituição da família ainda é machista, né? Bastante. Qual a sua memória afetiva da infância? Que vem na tua memória? Um companheirismo dos irmãos, né? Família, assim, italiana, todo mundo sempre junto. Aquela coisa assim de estar sempre junto, aquele griteiro, aquela falação. O colérico do italiano serve aqui para a relação nome? Sim, acho que tem muito a ver, né? Quem cantava ou tocava, ou quem canta e toca na sua família? Olha, na minha casa, cantar, propriamente dito, ninguém, assim, o que eu me lembro. Mas meu pai sempre tocou gaita, né? Meu avô violão. E umas primas da minha mãe cantavam. Gaita de boca? Gaita de boca. E a minha tia, irmã do meu pai, eu nunca vi ela cantar, mas ela cantou já em programas de auditório aqui em Bauru, na época da antiga TV Globo, aí, Canal 2, começo da retransmissão aqui. Teu pai era ferroviário? Sim. E a mãe professora? Isso. Você tem alguma relação sentimental ou orgânica, pessoal, com a questão da ferrovia por causa disso? Muitos de Bauru, com relação natural, têm. Claro. A gente viveu assim a ferrovia intensamente, né? Que eu morei na Vila Dutra, onde ali só moravam ferroviários, e a gente morava ali do lado da oficina, né? Onde se consertava o vagão. A gente se divertia muito ali, brincava muito ali por Parque vagões. de brincadeiras. E a gente vinha para Bauru, aqui para o centro de trem, né? Que tinha maquininha que levava os funcionários lá. Eu andei muito de trem na minha vida. Se você pensar isso na relação com seus dois filhos, que já estão adultos, seria muito mais do que romântico, né? Sair da Vila Dutra e vir até o centro de trem. Sim, é uma época que a Vila Dutra ficou longe, né? Era uma ilha, né? Não existia proximidade, bairros assim colados à Vila Dutra. É ironia na sua visão como cidadão, essa relação com a história? A cidade nasceu em cima da questão dos trilhos, enquanto economia, enquanto instalação urbana, né? A briga com os índios caingangues na época e tal, e fez o recorte do interior do estado de São Paulo. E hoje nós temos esses espaços urbanos e ficamos discutindo o que fazer com os trilhos. É como se a gente estivesse renegando o passado, né? Esquecendo, né? Do jeito que as coisas estão, né? O tratamento que foi dado às ferrovias, né? Relegado ao esquecimento, pelo menos aqui em Bauru, né? Sim. A gente vê a estação aí que está no estado, né, deplorável. A gente está vendo que tem iniciativa, tal, foi lançado um empreendimento ali para tentar restaurar tudo ali, mas já são quantos anos de abandono? Se você contar pelo lado cronológico, que em 1905 foi instalada oficialmente a ferrovia aqui, depois do período que ela deixou de ser utilizada. Assim, mesmo sem contar o valor, né, o valor financeiro, né, que foi perdido ali, né, que você vê prédios ali enormes que poderiam estar sendo usados, né, para muitas outras coisas, né? Caindo, né? Você é um cara que gosta de política, acompanha, discute, está lá na internet. Aliás, você era da geração em que não dava para conversar isso do ponto de vista virtual, né? Fisicamente não próximo das pessoas.
Te incomoda essa relação que nós temos no país de não cuidar do bem público, abandonar, largar para cá, ter que recuperar, está apodrecendo isso, está largado o outro? Me incomoda bastante, porque eu acho que a história é tudo, né? Um povo, né? A história faz a gente andar para frente, né? Se você não tem história, você não, provavelmente seu futuro vai ser uma incógnita, né? Porque você tem que saber de onde você veio para saber para onde você vai. Aqui Bauru, por exemplo, Bauru, a gente está acabando de falar que Bauru nasceu da ferrovia. E o que está fazendo Bauru ir para frente agora? A gente não sabe. Bauru era uma cidade que era a estação, era a sede, né, da ferrovia, né, onde havia o encontro aí das redes, né, Sorocabana, a Paulista e a Noroeste. Eram funcionários aos milhares, mais de 1000 lá. E isso trazia muito movimento para Bauru, né, porque o transporte, tudo, né, acabava sendo Bauru a sede, né. Comercialmente, né, a gente tinha muito entreposto aqui de medicamento, alimentos, né. Bauru era sede regional de tudo, né, parte de até mesmo laboratórios de remédios, todos tinham distribuidoras aqui, centro, entreposto de distribuição, né, por conta talvez até disso mesmo, né. A rede ferroviária acho que acabou catalisando esses entrepostos, né. Vamos voltar para as notas musicais. Você já arrebentava as cordas do violão do teu avô? Sim, detonava, né, no mau sentido. No mau sentido. Seu primeiro violão veio quando e como? Foi num Natal de 79. Eu sempre quis tocar, né, sempre gostei muito de música. Minha casa sempre teve muita música, meu pai sempre escutou bastante música. Todos os carros dele sempre tinham toca-fita, até na época antes do toca-fita, que era o cartucho, que colocava um cartucho ele já tinha, então a gente sempre ouviu muita música. Você tem esse violão ainda? Não. Esse violão eu troquei, quando eu fui fazer faculdade aqui, eu troquei numa sonatinha, que era uma malinha, parecia uma malinha do 00, você abria, tinha um toca-disco e um toca-fita. Ficava bonito também. E rádio também, né? Você falou que meu pai já ouvia muita música. Meu pai também, o que você ouvia? O que o seu pai fazia você ouvir? Eu ouvia muita coisa. Eu via desde Roberto, né? Até hoje eu gosto do Roberto. Claro que gosto muito mais das coisas antigas. Acho que ele parou no tempo, né? Há muito tempo ele já está parado. Ele gostava muito de orquestra. Eu ouvia Paul Muriá, Frank Purcell, Erlon Chaves, o Milton Banana, ouvia bastante. Ele sempre gostou muito de melodias, né? Eu aprendi a gostar de música, acho que ficou por causa dessa influência dele, né? Isso, de certa forma, se você pensar naquilo que cala dentro da sua referência de ouvido, as questões melódicas acabam chamando mais atenção para você, porque aí você pega Beatles, claro, que você gosta claro, muito, né? Eu acho que a música, o que vem primeiro na cara da gente é a melodia, né? É o que que chega primeiro. A melodia é a cara da música, né? Se você for analisar a música, a gente tem o ritmo, né, que é o alicerce, depois a parede, né, que é a harmonia, depois o teto, que é a melodia, que você vê na cara, né, que você vê num primeiro plano, assim, escuta na frente. Quando você está no supermercado, que o som está numa altura mediana, o que vem primeiro é a melodia, né? Às vezes você não consegue nem ouvir o ritmo ali, acompanhamento, mas a melodia está chegando, né? Por causa disso, talvez seja uma explicação de que, por outras razões também, de questão da indústria de massa comercial, que a gente gosta de boas músicas do ponto de vista melódico, por exemplo, americanas, mas que quando vai traduzir é uma porcaria. A língua brasileira é muito coloquial, né? A gente tem muitos adjetivos, né, para empregar, né? Tem muita figura de linguagem. Já no caso deles, a língua deles é mais objetiva. Não tem, né? Você vai ouvir o Bob Dylan, que é um letrista bom, né, americano. Não é a mesma coisa que você ouvir um Caetano Veloso, um Chico, né, um Caetano que usa muitas figuras, né? Sim. Que você tem que analisar frase por frase, de palavra por palavra. Vai ouvir o Caetano, o Chico. É bem diferente, né? A letra deles é mais objetiva. Mas eu acho o seguinte, a música, eu penso, o Ed Mota falou uma vez que a música já é uma poesia, né? Uma boa música. Depende da letra. Claro que, né? A letra
é muito importante na música. Mas se você tem uma boa melodia, você já tem uma grande música, né? Você gosta de música instrumental? Porque a gente está falando aqui só da questão da sonoridade, quando você coloca conteúdo gramático na história. Gosto bastante. Inclusive, a instrumental que eu aprendi a ouvir foi assim, eram músicas cantadas, né? Que era o caso do Milton Banana. Milton Banana gravava bossa nova, que era música tipo Garota de Ipanema, ele fazia instrumental. Então, já eram músicas cantadas, né? Traduzidas na linguagem instrumental. Muita gente da tua geração, e aí pega o amor, a relação natural, umbilical com ele, com a questão do ouvido, dos sons, rompeu até tradições ou com relações com a família e caiu na estrada. E você teve vontade de fazer isso? Não teve? Não pôde fazer? Ah, sim, claro. Eu teve época quando eu estava com 19 anos, a gente teve uma banda de rock, né, Adrenalina. Às vezes eu saía, ficava 3 dias fora de casa, assim, não avisava. Já era quase que, né? Não, a gente fazia uma festa, emendava numa outra e ficava tocando e esquecia que eu tinha casa, que eu tinha família. Hoje você tem uma filha de 18. Você consegue entender a aflição dos seus pais olhando para trás? Nos dois espelhos? Sim, claro. Claro, é difícil. Marco, você... A rebeldia que a gente tem, né? Faz 3 dias que você não dá notícia. Eu realmente não agi bem. Eu acho que eu não gostaria de ser tratado dessa forma, não. De sentir a mesma coisa. Não. Tá. Meu filho ficar 3 dias fora de casa, Aproveitando que a gente fez a citação da relação de pais e filhos. Vocês são em 3 irmãos, você tem 2 filhos. Teu pai foi mais duro ou mais benevolente que o Marco? Olhando para lá e olhando para cá. Não, o filho pai e o pai filho. Ele até era um cara bacana, assim, meu pai. Mas eu apanhei bastante dele, viu? Apanhar era hábito. Também era cultural. Algumas vezes injustamente. Faz parte. Faz parte. Mas não, ele era um cara bacana, meu pai. Meu pai é gente boa. Tá, mas e você, pai? Eu estou fazendo as duas pontas você é mais benevolente que teu pai, com os seus filhos? É diferente, né? Tem um pouco do meu pai em mim, claro, com certeza. Mas tem umas diferenças, né? Acho que sou um pouco mais benevolente que ele. O que você foi fazer em 74 em Araçatuba? Ou por quê? Então, essa época aí, meu pai se licenciou da rede ferroviária e foi trabalhar ali, abriu uma distribuidora de Yakult, em Araçatuba, e em Birigui também. E minha mãe foi dar aula em Araçatuba, foi transferida para lá, e a gente não conseguiu casa em Araçatuba, a gente acabou ficando em Birigui, que é pertinho, né? Só que ficamos 6 meses lá, assim, provisoriamente, e já fomos para Araçatuba. Porque minha mãe relação de vida aqui, os filhos, às vezes, por razões de gerações, faz parte dos ciclos da vida, negam ou tentam negar os pais, mas estão o tempo todo sendo conduzidos através do tempo com essas escolhas que eles não podem fazer. Eu sou muito feliz, assim, não tenho, assim, sou grato de ter nascido onde eu nasci, não tenho... Gosto da minha história, da minha família, não tenho... Claro que a gente tem, né? Todo mundo tem. Gostaria de ter tido condições melhores, né? Em alguns aspectos, né? A gente teve algumas infelicidades, né? Mas, como diz por aí, deve ser o karma, né? Cada um tem o seu karma, né? Você acredita em quê? Você é religioso? Sou religioso, assim, não sou praticante. Você é ateu, agnóstico? Sou católico. Católico? Não praticante, mas assim... Não, aliás, eu sou praticante, porque acho que eu tenho os meus princípios, né? A gente está o tempo todo praticando. Aquela história de ir ou não na igreja, no templo, né? Não frequento a igreja, mas sou praticante. Eu converso com aqueles que tiveram formação católica, eu também tive. E depois chegam na fase adulta e, enfim, diversas razões não vão mais na igreja só, mas continuam acreditando e falam, olha, eu não preciso ir lá. Eu tenho mais fé que você, não preciso de intermediário, eu converso daqui mesmo. Sim. Eu acredito mais nisso mesmo. Né? Que a condução da vida da pessoa, né, a maneira dela agir, a conversa que ela tem com Deus. Né?
Marco, no meio musical, como no meio do jornalismo, no meio da engenharia, no meio da arquitetura, no meio da construção civil, tem muito cara mala. Como é que você lida com os malas na música? Eu acho que no meio da música tem bastante também, né? É uma profissão que lida muito com o ego, né? A pessoa está sempre sendo centro, né, de alguma atenção. A gente... Eu sou o filho, eu sou o caçula, né? É mimado? Ou foi por causa Não, eu disso? apanhei bastante os meus irmãos. Então, eu aprendi a dar espaço para as outras pessoas. Por que comunicação visual? Eu sempre tive um hábito de desenhar também, gostava de desenhar, né? Desenhava rostos, assim, tinha uma boa percepção da fisionomia. E achei que, né, das profissões que eram oferecidas, achei que eu mais tinha a ver comigo, né? Eu já tocava profissionalmente, quando eu comecei a fazer faculdade, né? Aí larguei, parei de tocar, meu pai queria que eu fizesse faculdade e tal. Aí foi essa opção, né? O pai quer que o filho tenha uma formação, né? Sim, meu pai sempre primou por isso, ele queria que a gente estudasse sempre quis, né? E ele queria que eu estudasse engenharia, claro, né? Porque eu sempre tive paixão por carros, né? Porque quando eu era pequenininho eu sabia, quando tinha uns 8 anos, eu sabia todos os modelos de carro, via longe, sabia se era um sedã, se era um Standard. Eu tinha um livro de carros famosos, né? Conhecia todas as marcas, os fabricantes e tal. Gosta de carro? Não gosto mais. Não gosta mais? Não. Perdeu esse prazer? Gostei muito de Fórmula 1 na época do Emerson, eu acompanhava tudo, mas depois de repente parou. Eu era meio obcecado pela coisa, então acho que essa obsessão cansou. Por isso que você acabou, função do tempo, enfim, da circunstância, terminando como designer gráfico e estava próximo de comunicação visual. Sim, claro. Assim, é uma profissão que você desenvolve muita criatividade também, né? As duas coisas que você gostava, né? Ou mostrava habilidade e mostra habilidade, estavam ligadas com as mãos, passando pelas mãos. Sim. O desenho. Quando você sacou que você tem jeito para coisa nas cordas? A música sempre teve, né, no ínterim, né, meu ser, né? Sempre gostei muito de música, sempre quis tocar, desde que quando eu via um disco, falava para meu pai, que instrumento que é esse? É sax, eu quero aprender a tocar sax, então. Aí falava, que instrumento que ele está fazendo? Esse é o órgão. Então eu quero tocar órgão. É assim, até que o violão, claro que o violão é um instrumento mais acessível, né? Um violão para pessoa que não tem condição de comprar um sax, né? Um instrumento caro, sempre, né? Um órgão, né? Então o violão é um instrumento acessível, né? Popular, né? Tá bom, acabei pegando o violão mesmo. Tá, eu vou citar alguns nomes aqui para você falar o que eles representam na sua relação de vida. São 4. Um você já citou, mas antes eu vou comentar uma coisa com você. Você veio de Tibiriçá, o pai era ferroviário, a mãe professora, então é natural que você fique um pouco de modéstia. Mas você toca pra caramba, velho. Você é muito bom músico. Você Obrigado. tem noção que você é muito bom músico? Assim, tenho uma certa noção, procuro não pensar assim, né? Que eu sou um grande músico. A gente sabe, a gente conhece principalmente os defeitos que a gente tem, né? Tudo bem, mas eles estão bem escondidos para quem não toca nada como eu, conhece, né? Então, a gente está sempre tentando melhorar, né? Sempre buscando alguma coisa. Tá. O que significou, se tiveram fases diferentes aqui para Sindicato do Jazz, Ponto G, Country Boys, com banjo e Nômade? O que significou cada uma dessas? Cada uma foi um contato diferente, né? Com tipos de músicas diferentes, né? O Sindicato do Jazz a gente aprendeu a... Country não é Country Boys, pô, a pronúncia é... Country Boys. Country Boys. Em Araçatuba esse período aqui? Não, aqui em Bauru. Aqui em Bauru? Aqui em Bauru, em 1990, 91. Tocamos bastante, hein? Éramos em 3 só. Um período dessas febres que acabam indo e voltando. Sim, era a uma música época americana. O country estava assim, tendo uma certa, né, penetração, né, nos meios estudantis, principalmente. E eu tive contato com um amigo
O Eric, que toca violino, sempre tocou country, toca muito bem esse estilo de música, domina, né, conhece bastante coisa. E ele me chamou, e eu sempre tive também, sempre gostei de country, principalmente o Eric ainda está ensaiando, ainda está com essa... Sim, encontrei ele há pouco tempo, ainda sim, está tocando. Ele está ainda, esse é o métier dele, ele é essa área dele. Gosta né? dessa área, sempre foi. E eu sempre gostei também, sempre gostei de banjo. Eu lembro o início dos anos 90. Sempre toquei também country, sempre no violão, é um estilo de música muito bacana para se tocar no violão, né? Eu lembro o início dos anos 90, o bar do EPA, ali na 7 de setembro, na esquina. Tocamos ali. Na rua, tinha um projeto no meio da rua. Tocamos com o Country Boys, toquei o Contrabando também, que era outra banda dele. Aí. E essa época a gente tocou bastante em festa de faculdade. Festas grandiosas, assim, em 3 a gente encarava público de 10 mil pessoas. República, era tudo pra rua. Tocamos uma festa em Prudente, no Limoeiro, um ginásio enorme. Lotado. Nossa, é impressionante aquilo. Não sei se hoje eu faria aquilo. Né? Por quê? Em 3, né? Porque era tinha 3, assim, eram 3 pessoas, uma bateria eletrônica, o banjo, violão, contrabaixo e violino. Na raça. É. E no talento também. É, claro, né? Quando tem pouco uma música, nesse caso aí, e a melodia, o solo, a harmonia ajuda muito, o músico tem que ser mais virtuoso? O que você acha que ele tem que fazer para suprir, né, o buraco? Suprir essa, eu acho que sim. relação. Tem que ter algumas intervenções melódicas, né? Porque se tem bota que ter só assunto, o cara com o dozinho tem lá que ter um assunto, né? Um vocabulário, assim, um pouco, né? Vocabulário musical. Extenso, para poder, né? Ficar um pouco diferente uma música da outra. Né? Porque senão acaba ficando, né? Por exemplo, que eu, na minha pouca informação de música, mas gostando como jornalista, separo muito quando pergunta a questão de relação. Eu falei, olha, compor letra ou uma melodia é uma história. Agora, ser músico, musicista, instrumental, o cara que toca, aí é outra parada. Aí é com quem sabe, tem relação de ouvido, mão. Existe uma relação matemática, né? Um músico bom músico, né? O instrumentista, ele tem que dedicar um X de horas, trabalhar com metrônomo. Eu não faço isso. Você não faz? Eu não sou muito regrado. Eu gosto de tocar. Eu toco uma coisa, toco outra, toco aquela, pego um banjo, pego a guitarra havaiana, toco um pouco de gaita, pego uma coisa ali e tal. Não tem uma disciplina rígida, né? Tá. Por exemplo, você vai ver um músico como o Pepeu Gomes, diz que estuda 8 horas por dia com metrônomo, e muda o metrônomo e faz isso. Eu nunca fiz isso. Se a música é matemática, ela pode escravizar? É um erro, né? Eu acho que as pessoas têm que fazer, principalmente hoje em dia, com o advento da tecnologia, internet, YouTube, né? Todo mundo toca bem hoje em dia. Muita gente toca bem. Sabe tocar, né? Pode não ter uma linguagem, uma musicalidade, uma sensibilidade, né? Que eu acho que toda essa facilidade, acho que supriu de certa forma isso mesmo, o que a pessoa tinha dela mesmo, né? Que a gente até pouco tempo atrás não tinha YouTube, não tinha nada de, né? Não tinha partitura, tablatura, tudo ajudou para quem muito mais fácil para quem quer aprender. A gente ia na raça mesmo, né? No ouvido, tal, colocava o disco lá e aprendia do seu jeito mesmo. Você acabava desenvolvendo um jeito próprio isso também. Isso que eu ia pegar. Mas para quem teve isso por outro lado, a capacidade de desenvolvimento intuitivo sensorial é gigantesca. Sim, sim. É isso é justamente essa diferença que eu acho. A pessoa hoje ficou um pouco escrava, né, dessa facilidade, né? O metrônomo, com a matematização da separação das músicas, não pode de alguma forma também escravizar aí o som? Não. O jeito de tocar? Acaba sendo necessário, tem que tocar. Não, porque a gente toca divisão, quando a gente toca, por exemplo, né? A gente tem um inconsciente, tem um beatzinho, né? Batendo ali, né? No ouvido, né? Mesmo quando você toca com banda, da bateria é o metrônomo, né? Aquele chimbalzinho ali, né? Ele é um metrônomo. Aquele trem é chato, hein? É chato, é muito chato aquilo lá. Mas ajuda bastante, viu? Para quem consegue estudar com metrônomo, fica com uma precisão, né? Invejável. Você tocou em música instrumental, música de banda, para cantar, toca e canta, enfim, para você mesmo jeito. Tem algo que para você é mais difícil ou menos difícil, falando para as pessoas?
nessa história? Uma instrumental para quem toca e canta? Ou não tem nada a ver? Não, tem. Eu acho que qualquer estilo de música bem feito é difícil, né? Se fazer qualquer coisa bem feita é difícil. Obviamente que tem músicas que, né, uma infinidade de acordes, né, para você tocar. No caso da música instrumental, né, você vai tocar, por exemplo, um bebop, né, que é a 320, né, batidas por minuto. É difícil. Aí é bravo. Tem que pensar muito rápido, né? Porque se sair um pouquinho, que você perdeu um tempinho, uma fração de segundo que você perdeu, você já não volta mais na harmonia, né? Então é um tipo de música assim que realmente que a pessoa tem que ter uma boa percepção, tem que ter tudo, né, para tocar. Fui perguntar para você. O jazz é uma música difícil, assim, inalcançável para algumas pessoas, né, que não tem assim um pouco de conhecimento, no mínimo de conhecimento, não consegue adentrar aquele universo, né? Que é uma música assim para músico mesmo, né? É um exercício muito bom de autoconhecimento, né? Que você tem que estar relaxado, você tem que, né? É um desenvolvimento assim, né? Sobre-humano, diria, né? Você improvisar como um Charlie Parker, George Benson, Wes Montgomery, né? Jaco Pastorius, né? São pessoas assim que Tá no outro nível, no outro espaço. Sim. Você, antes da gente gravar, perguntei se você gosta de música, do que você gosta, você falou que gosta de tudo, eu já te corrigi. Falei, não faça isso não, senão enquanto a gente estiver gravando, eu vou colocar uns negócios aqui para você falar que não gosta. Então vou inverter. O que você, por você, não ouve? Eu não ouço música sertaneja, né? Essa sertaneja universitário, entre aspas, né? Esse tipo de música muito comercial, com apelo, com essa linguagem chula, digamos, né? Eu não ouço, né? Eu acho assim, até de certo modo denigre até a imagem da nossa língua, das pessoas, da convivência humana mesmo, né? O linguajar que você usado, o hip, o rap, né? O funk, aquele funk carioca também, né? Tá. Que eu acho que são assim um tipo de música que corrompe com os valores, né, que a gente procura. Falar do seu tempo na tua casa. Quando você está lá, falou, não tem muita disciplina, pega um instrumento aqui, já vou no outro, vou experimentando, você dá aula de música, então, mas você está, durante uma boa parte do teu tempo, convivendo a relação natural com a música, faz parte do teu cotidiano. Quando você sente a necessidade sua, pessoal, de querer ouvir alguma coisa, você recorre, em geral, ao quê? Ou estilo ou autor? Ultimamente eu não tenho... Eu ouço muita música, assim, eu gosto de música pop, né? De rhythm and blues, o estilo do Michael Jackson, George Benson, os mineiros, né? Brasileiros, né? Beto Guedes, Lô Borges, tem muito isso. Você tem coleção de discos aí em casa? Você foi juntando lá no tempo? Tenho, eu já perdi muito, vendi alguns, mas ainda tenho um resquício bom lá em casa. Essa vitrola que você trocou pelo primeiro violão, existe ainda? Não. Também foi? Também já nem sei onde foi parar isso aí. Se foi. Mas me acompanhou durante um bom tempo, eu aprendi muito com ela. Você tem esse tempo? Eu estou falando puxa, estou com vontade de ouvir música agora, quero ir parar aqui. Geralmente no carro, né, que a gente escuta, porque tempo mesmo a gente não tem, né? Eu não ponho mais um disco para ouvir, normalmente a gente vai num churrasco e tal, e põe lá e a gente ouve um DVD, assiste um show e tal. Agora, eu estou conversando o tempo inteiro aqui da trajetória musical, as notas estão em você, mas para conversar com você na internet, né, em contato, por exemplo, pelo Facebook, eu olho as suas publicações, as coisas que você mexe, você tem uma veia natural política, de acompanhamento das coisas como cidadão. O que você diz sobre ela? Eu não gosto disso aqui. Eu assim, a minha veia política, ela está intimamente ligada à minha cidade, no caso Bauru, né? Eu, quando procuro opinar, falar sobre alguma coisa, normalmente é ligado assim aqui onde eu posso ter alcance, onde o coração fala mais alto, entendeu? Eu sempre, mesmo fora de Bauru, sempre acompanhei Bauru pelos jornais, né? E era até chato quando a gente mudou para Araçatuba, porque hoje o mundo
existe essa globalização, a internet, a linguagem, tudo, as coisas se unificaram, de certa forma. Mas antigamente existia um regionalismo, existe uma diferença assim, cultural muito, assim, era um abismo. Daqui para Araçatuba são 200 quilômetros apenas. Sim. Mas, assim, as brincadeiras, o hábito, o jeito de falar, a gíria, totalmente diferente. Sim. Então a gente chegou, em outro lugar. nós éramos estranhos lá. Então era linguajar diferente, o pessoal falava exclamação, vote, vote, eu falei, que isso, vote? Tal qual Piracicaba, né? Aqui do lado. Sim, totalmente regional a linguagem, as brincadeiras eram diferentes, né? O jogar bet era diferente, eles batiam para outro lado. Aí, pô, a gente falava, pô, mas em Bauru não é assim, a gente jogava botão, e a gente jogava muito bem, né? Botão, meu irmão sempre foi, eu e ele, a gente sempre jogou muito bem, a gente ganhava de todo mundo lá. A gente falava, que em Bauru, não sei, aí começou a ficar em Bauru, aí os caras começaram a meio que excluir a gente, né? Pô, esses caras são muito metidos, que Bauru não sei o quê, Bauru é aquilo, Bauru é isso, entendeu? Então a gente sempre teve essa ligação forte assim com a cidade, né? Fala sobre a questão do... sempre teve orgulho de ser bauruense, né? Sempre gostou muito de Bauru. Minha família toda daqui, a gente sempre teve uma convivência muito boa, né? Hoje eu acho que Bauru não tem mais, eu acho que Bauru perdeu um pouco desse espírito, para mim, né? Não sei se é uma impressão que eu tenho, né? Você conheceu a efervescência do período dos circuitos de bares. Tinham muitos bares em pontos da cidade. Eu acho onde que tinha música dentro. Não, eu acho que hoje tem também. Acho que hoje tem até mais. Mas tal qual a região da Duque dos anos 90, por exemplo? Sim, era assim, ali era um ou centro, talvez não esteja né? concentrado, Sim, então. Eu acho que havia uma concentração numa determinada região, né? Hoje está espalhado, né? Mas tem bastante música ainda, né? Eu acho que Bauru goza, assim, de uma condição privilegiada nesse sentido de música. A gente tem bares assim que estão espalhados hoje, né? Até teve uma matéria no jornal, acho que 2 semanas atrás, 3, não sei, Sim. falando sobre isso mesmo. A gente tem bares, né? Ali no nossa cidade tem 2 botecos ali, tem na Vila Junta tem um super bar lá bacana, com música ao vivo. Tem outros por aí espalhados também. Fora da cidade, saindo no circuito ali. Tem ali Getúlio, tem vários, né? Então, eu acho que também continua, assim. É claro que houve uma época que havia espaço para todos os estilos de músicas, né, diferentes, né? Mas acho que hoje ainda tem os bares underground, como o Exílio, né, o próprio Armazém, né? Já tocou no Armazém? Já toquei, claro. Aquele porãozinho lá, porãozinho do Paulão. Já toquei no Armazém, já curti a noite no Armazém, de fora, né, quando tinha uma janelinha ali, você ficava lá fora vendo os caras tocarem. Você é mais para violão, mais para guitarra, ou você tem o mesmo prazer ou a mesma relação com os dois instrumentos? Às vezes a gente acorda guitarra, às vezes você acorda violão. Mas eu gosto muito do violão, porque o violão tem essa coisa de você estar sempre à mão, né? Você pega ele e sai tocando. A guitarra você tem que ligar, você tem que, né, às vezes levar um amplificador. O violão já é mais prático, né? Mas o violão, eu acho que artisticamente falando, eu acho ele um instrumento assim, mais completo que a guitarra. Deixa eu fazer um circuito rápido com o Leonino aqui. Uma canção. Clube da Esquina 2. Um compositor. Compositor? John Lennon. Filme. Filme. Fugindo do Inferno. Por que esse filme? Bom, esse filme foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema, né? E ele tem, assim, eu assisti numa época ainda que a gente tinha aquela coisa da Segunda Guerra ainda, né? E é um filme que conta a experiência baseado num fato verídico, né? Num túnel escavado num campo de concentração alemã, acho que em Auschwitz, não sei onde que foi, campo de concentração que era, não lembro. Acho que era o maior campo de concentração que tinha de presos, né? De inimigos, né?
E ele tem um elenco assim fabuloso também. Um livro. O livro, eu gosto muito do... Tem 2 livros que marcaram bastante, né? Eu gosto muito do Farrambamba, que é do Bauruense também, que é um livro que tem uma narrativa muito assim, até um linguajar simples, mas muito bem descritivo, né? Ele descreve, parece que você enxerga, né? Tudo que você lê o livro já visualizando, Está vendo o que está sendo vendo o filme. E é um livro que conta assim uma história que está muito próximo da gente, né? Que é a migração dos paranaenses para Rondônia por conta da desapropriação da usina Itaipu. Sim. O pessoal que tinha aquelas terras naquela região que foram desapropriadas, eles partiram para o Mato Grosso, Rondônia. É uma história assim que eu já estive em Rondônia, meu pai viajou muito para o Mato Grosso, então eu de certa forma eu vivi um pouco essa história também. Então é um livro que tem a ver comigo também, né? E Encontro Marcado também, do Fernando Sabino. Uma harmonia com notas maiores e menores só ou com diminutos e bemóis? Harmonia? É. Eu acho que a harmonia é uma... Não é o principal da música. Eu acho que a melodia é... né? Tem música, por exemplo, falei do John Lennon agora, né? Ele tem música com um acorde só. Tomorrow Never Knows. Amanhã ninguém sabe. Se calar bem no E a ouvido. música, você ouve a música, você viaja na música. A Terra do Caetano Veloso, por exemplo, ela fica muito tempo num acorde só ali, né? Então, acho que a harmonia é... Assim, acho que a música mesmo, a mágica está na combinação, né? De várias coisas, né? O que te aborrece? Acho que o meu temperamento mesmo me aborrece. Eu sou um cara aborrecido. Às vezes eu acordo aborrecido. O que te alegra, então? Me alegra futebol. Jogar futebol. Você insiste com isso ainda? Insisto. É uma provocação, né? Insiste. Marco, obrigado pelo bate-papo aqui. Para a gente dividir com as outras pessoas o que a gente chama no Câmara Livre de relações de vida. Relações de vida? É o que a gente está fazendo aqui. Está dividindo isso, de certa forma, com você. Né? Bom, obrigado. É um prazer estar aqui com você. Você que é meu amigo, músico também, grande compositor, que eu gosto muito. Músico não, escrever letras. Compositor, né? Eu acho que músico, falar que é músico ou não músico, às vezes uma pessoa é músico sem ser músico, né? Às vezes o cara tem um tino com a música, né? Mas não toca nada, mas ele consegue, né, viver, entender as coisas, consegue cantar, consegue compor, independente de tocar ou não. Que a gente quando você é músico, você mesmo sem tocar, você já é, né? Você já tem a memória auditiva de algumas coisas né? Você já passa a registrar desde a sua infância algum tipo de sequência de acorde, né? Algumas músicas mais marcantes, uma determinada, né? A gente traz isso desde a... Traz. Isso vai fazendo um registro. A sua memória auditiva vai registrando. Na hora de escrever alguma coisa, isso tem muita influência sobre então a gente está... com o seu DNA daí. O DNA de cada um acaba refazendo outras coisas. Você vai empilhando o conhecimento, né? Na hora que você aprende a tocar, na realidade você já sabe, né? Você só precisa colocar aquilo para as mãos, né? Mas já está na cabeça, né? Obrigado. O Câmara Livre de hoje conversou com Marco Antônio Zambon.